Polícia Notícias, estamos de volta já na sua segunda meia hora. Lembrando que no finalzinho do programa nós temos a nossa participação da palestrante professora Renata Serafim com a sua mensagem de carinho e também de amor. Bom, mais ocorrência rapidamente. Um menor de 17 anos foi apreendido após roubar em um posto de combustíveis às margens da BR-262 com um comparsa. A dupla ocupava uma moto Yamaha Phaser preta, placa de Uberaba, com queixa de furto-roubo. E aí, depois de assaltarem o frentista lá do posto de combustíveis, eles saíram correndo, né, na motocicleta, fugiram na motocicleta, mas aí foi feito um cerco-bloqueio com as equipes da Patrulha Rural e numa estrada vicinal, uma estrada de terra, acabaram deparando com os dois na motocicleta, né? Acabou ele se envolvendo no acidente, o menor foi apreendido no local e o comparsa dele acabou fugindo, mas já está identificado. William Gomes Souza, 18 anos, que está sendo procurado pela polícia. Então, menor de 17 anos apreendido e também a motocicleta que havia queixa de furto-roubo também foi encaminhada para o pátio do conveniado do Detran. Nós temos também um casal que foi assaltado na Vila Celeste, na rua Taufik Facuri, bancário de 31 anos, com a esposa dele, uma veterinária de 33 anos. O bancário estava saindo de casa, foi rendido por 3 bandidos fortemente armados, encapuzados, obrigaram ele a voltar para o interior da casa e aí renderam a esposa mais a filha do casal. E aí os bandidos amarraram todos e levaram vários eletrônicos, eletrodomésticos, joias, cerca de 400 em dinheiro e também a caminhonete da família, uma S10 cor branca, placas da cidade de Uberaba, FTC 2140. FTC 2140. Quem tiver alguma informação dessa caminhonete, entre em contato imediatamente com o 190. Vamos falar rapidamente aqui sobre o exame toxicológico, obrigatório para motoristas, principalmente das categorias C, D e E. Esse exame foi adiado. Nós conversamos com especialistas da área de trânsito, explicam para nós como vai ser agora o procedimento para se obter a Carteira Nacional de Habilitação, principalmente nessas 3 categorias. A obrigatoriedade foi prorrogada até dia 30/6/2016. É a oportunidade que os candidatos têm de organizar o seu processo para poder fazer a inclusão devida da categoria C, D e E sem exigência do exame toxicológico. A partir do dia 30 a gente não tem uma posição como o que vai acontecer, porque até mesmo até dia 30 existe dúvidas ainda, porque o que está fazendo valer essa não obrigatoriedade é exatamente uma liminar. Então, tudo pode acontecer, mas a gente tem a orientação do Detran, o comunicado do Detran e a abertura do sistema para fazer os lançamentos até dia 30/6. Em Uberaba, nós temos, se não me engano, 6 laboratórios credenciados. Essa listagem ela está disponível no site do Detran. E na nossa clínica aqui também a gente disponibiliza para os condutores a lista dos laboratórios, assim como a gente presta as orientações possíveis, né? Se não me engano, R$ 248 o exame e R$ 40 a coleta. Nesse momento, a orientação que a gente tem para os condutores, tanto para os condutores quanto para os profissionais da área da psicologia e da medicina do trânsito, é cautela, porque os condutores eles estão muito desorientados. Haja vista a quantidade de mudanças que houve da determinação da obrigatoriedade do exame até a suspensão, né? Então, hoje o que a gente orienta os condutores faça o seu processo com tranquilidade, mas assim, o mais rápido possível dentro desse período, porque até dia 30 nós temos a possibilidade de lançar os exames. A partir do dia 30 a gente não sabe como ficar. E orientamos também que os outros direitos que eles acharem que têm com relação à restituição de valores de exame, que façam uma outra oportunidade. Cuidem de se habilitarem na categoria C e D para ficarem mais tranquilos. Realmente está muito confuso, não só para eles, como para nós também, que somos donos de CFCs, né? Porque todo dia a gente tem que passar uma informação. A informação que nós tínhamos que começaria a valer o teste. O teste começou realmente a valer, houve uma procura muito grande. Pessoas que fizeram o teste semana passada, no começo da semana, 2 horas depois o teste foi suspenso. Então a resolução rege que até o dia 30/6 não será cobrado. Após o 30/6, sim. E tem alguns que já fizeram o teste, que ainda não receberam a CNH, é um pouco demorado, né?
E, além de tudo isso, tem o custo, que é um custo muito caro para aquela pessoa que está indo fazer a renovação da carteira. Além dos exames que eles têm que pagar normalmente, taxas do Estado, mais o psicológico, o psicotécnico, ele ainda vai ter que pagar, mas esse custo que gira em torno de R$350. Eu acho muito válido, eu acredito que é válido, mas teria que ser algo concreto, onde nós tivéssemos informações e pudéssemos passar informações. As resoluções, elas não são claras, então a qualquer momento a resolução ela pode cair, porque resolução não é lei. Olha, eu não vejo praticidade nessa questão desse exame toxicológico, viu? Como ela mesmo disse, essa entrevistada que é dona de CFC, que é justamente esse Centro de Formação de Condutores, né? Olha o custo hoje da Carteira Nacional de Habilitação, que já gira em torno de R$ 1.500, quase R$2.000, dependendo da categoria, e aí você ainda vai fazer um exame toxicológico que só vai onerar, porque praticidade mesmo, não dá para entender o porquê. Mas, vamos ver, né? Fernando, voltando aqui no assunto, jogo da vida, o tema que você trouxe para nós aqui, texto de Eliana Barbosa, já passamos 3 dicas aqui para os altos e baixos nesse jogo da vida, e agora a 4ª dica, chega de usar mas. O povo tem uma mania de mais isso, mais aquilo, não é isso? Isso aí é o famoso, é a gente aprender a dar um basta nesse desculpismo nosso, tá? Ah, o fulano, mas eu não posso fazer, mas eu não dou conta, mas eu não consigo, você entendeu? Tem muita gente que deixou de prestar concurso público, porque fala, mas eu não consigo, eu não vou passar, e depois foi ver lá no exame do concurso, estava faltando gente para aquela vaga e não preencheu vaga. Se ele tivesse feito, ele passava. Você está entendendo? Então, gente, vamos parar com esse mas, usar o mas, tá? Que é uma palavra que atrapalha, é uma palavra que não te deixa caminhar para frente. É tipo um contraditório, né? É um desculpismo. Coloca isso. É um desculpismo. Mas, eu sou assim, mas... Entendeu como é que é? Bom, a outra dica aqui, mude suas perguntas, ou seja, foco no futuro. A pessoa tem muita mania de ficar lembrando do passado, né? Exatamente, Faria. É aquela pessoa que vive falando, se eu tivesse feito isso, se tivesse acontecido, se tivesse um pai bom, se tivesse uma mãe mais legal. Então, gente, vamos parar com isso. Vamos mudar as perguntas, tá? E vamos partir para o como. Como eu posso fazer para superar determinado obstáculo? O que eu posso fazer para conseguir alcançar aquele objetivo que eu estou querendo? Você entendeu? Parar de usar o se. Então, nisso eu lembro também, viu, Faria, um escritor americano, o nome dele é Anthony Robbins, tá? Ele escreveu um livro muito famoso que chama O Poder Sem Limites. Esse Poder Sem Limites foi um best-seller, então eu aconselho todo mundo a ler esse livro. Então ele dizia o seguinte, que a vida é como um jogo, tá? E que, deixa eu ver aqui, a vida não passa de um jogo em que todas as respostas elas existem, tá? E você tem que encontrar uma maneira de fazer essas perguntas para poder continuar no jogo da vida. Você vê que beleza isso. Então, as perguntas que a gente tem que começar a usar é o como. Como eu faço para atingir esse objetivo? O que eu posso fazer? Tá? E tira o se. Porque o se prende a gente no passado. O se, ele amarra a vida da pessoa lá no passado. Se eu tivesse feito isso, tem como você voltar no passado? Não tem. Se não tem, meu amigo, é o como. Como eu faço para poder enfrentar o que vai acontecer. Passado ninguém muda, né, Fernando? Ninguém muda não o vai passado, mudar mais. Faria, ninguém muda. Agora o presente, o futuro, aí a gente pode decidir. O presente é o como e o que eu posso fazer. Então, o se, gente, é passado. Então, vamos deixar isso de lado para a gente não perder tempo. Mais uma dica aqui, Fernando. Gratidão, ou seja, valorizar sempre. É uma dica importante. Importantíssima, Faria. Porque a gratidão, ela é uma energia. Quando você fala, eu sempre falo que a vida é um eco. Tudo aquilo que você solta pela boca vai voltar de uma forma ou de outra, tá? Então, a gente tem que procurar, gente, fazer coisas positivas, soltar coisas positivas da nossa boca. Então, procurar agradecer, tá? Por exemplo, você acordou de manhã cedo, acordou antes de pôr o pé no chão, você pensa, obrigado, meu Deus, pela bênção da vida, por mais um dia de oportunidade que eu estou tendo. Então, vamos procurar ser grato, gente, porque o universo é assim. Quanto mais gratidão a gente emite para o universo, Faria,
mais o universo ele vai te dar chances para ser grato. Ou seja, conspira da forma que você quer. Exatamente. Né? Se você não é grato, você está fechando uma porta do universo. Bom, tá? Então são 6 dicas, faltam 2. Nós vamos fazer o seguinte. Vai começar no próximo sábado a 82ª Exposebu aqui na cidade de Uberaba e já tem toda uma movimentação lá no Parque de Exposições Fernando Costa. Nós conversamos com o Mário Márcio Moura, ele que é coordenador do Colégio de Jurados e fala para nós aí das novidades para a 82ª Exposebu este ano. A gente teve uma sensível diminuição na quantidade de leilões, mas a gente acredita que os preços devem dar uma reagida e a tentativa e o que a gente quer é que se mantenha o volume final de comercialização de animais. Esse ano nós vamos ter algumas novidades pontuais, por exemplo, o Zebu a Campo, que é uma grande novidade, é uma inovação que foi uma idealização nossa com o presidente da área técnica, né, com o presidente, e que todos os criadores estão aguardando, ansiosos, porque são animais de campo, animais que não necessitam de um trato tão especial, não necessitam de doma, porque são animais de pasto mesmo. Esse julgamento acontecerá lá no pavilhão multiuso, então todos podem participar. A pista hoje está muito seleta, só grandes investidores que têm condições de investir pesado estão tendo condições. E o pequeno e médio está aguardando esse Zebu a Campo para ver como que a coisa vai acontecer para poder entrar firme. A gente pensa e imagina que pode ser um futuro evento, como aconteceu a Expo Genética, seja um futuro evento até independente da Expo Zebu. É a ideia da diretoria quando nós idealizamos isso e da área técnica. Pelo regulamento, animais de mais de 700 quilômetros chegam antes, uma semana praticamente antes. Os mais sensíveis, que são os animais de leite, eles geralmente são os primeiros a chegarem. Ou então alguns animais que estão em algumas exposições aqui em volta, que já saem da exposição e vêm direto para o parque nosso, para evitar de ir lá na fazenda e voltar. Então nós já recebemos animais de praticamente todas as raças, já estão chegando. A grande maioria o Nelore e os animais de leite que chegam primeiro. Pois é. E olha só, a 82ª Exposebu, que começa no próximo sábado, ainda não temos, viu? A previsão, se a nossa presidente Dilma Rousseff virá, acho pouco provável. Também não temos confirmação do governador de Minas, Fernando Pimentel. Coisa tá feia, né? De autoridades, acho que o palanque da BCZ esse ano vai estar totalmente esvaziado. Muito se aparecer um ministro aí da agropecuária, né? Para vir aqui prestigiar a abertura, que mudou também, né? Já não vai ser naquela data oficial de 3 de maio, a tradicional data de abertura oficial da Exposebu. Vai ser no primeiro dia mesmo, dia 1º, né, acontece a abertura, não dá problema, né? Então acontece de 30 de abril a 7 de maio, a 82ª Exposebu, deu uma encurtada, e aí vamos ver o que vai virar, né? Já não é mais, há muito tempo inclusive, a Exposebu popular, agora é uma Exposebu de negócios, somente para quem realmente interessa nessa questão da raça zebuína, né? Lamentável, né, Fernando? Porque era uma atração, era uma festa popular, né? Só vinha gente de fora, povão, né, para poder assistir show, isso e aquilo. Eu mesmo, quando era menino, eu gostava de ir na exposição. Então, quer dizer, vai perdendo, né, a finalidade. Sei lá que rolo é esse também. Isso também não faz diferença nenhuma. Basicamente virou uma Exposebu comercial, só para alguns aí realmente interessa. Lamentável. Bom, mais 2 dicas, 2 últimas dicas aqui. Jogo da vida, são as dicas dos altos e baixos que nós temos. E a penúltima dica aqui é o perdão. É um ato de inteligência, Fernando, o perdão? Opa, completa inteligência, Faria. Porque, infelizmente, se a pessoa ela não perdoa, quem é que ela está prejudicando? Ela mesma. Ela é o maior prejudicado no não perdão, na falta do perdão. Então, quer dizer, para a gente enfrentar os fatos da vida, esse jogo da vida, a gente tem que ter o quê? O perdão como ferramenta. Tá? Olha bem, como ferramenta. Por quê? Porque nós estamos lidando com o ser humano, ô Faria. E a gente sabe que do ser humano a gente só espera 2 coisas: coices e alfinetadas. Quando alguém te faz alguma coisa boa, você está no lucro. Então a gente tem que esperar e entender a natureza humana, tá? E não ficar esperando muita coisa, tendo expectativa muito, as pessoas, com filho, com amigo, com isso, nada. A gente tem que o quê?
sempre estar preparado numa decepção que você tiver, que é normal na vida a gente ter decepções. Sempre que tiver uma decepção, utiliza a ferramenta do perdão. Beleza. Tá? Para não adoecer, para não, né, não fazer uma doença, não ficar... E a última dica aqui, Fernando, pense no benefício, ou seja, dias melhores virão. Essa frase é uma frase de efeito, né? Isso. Então, mas na realidade, viu, Faria, a gente tem que entender que a vida é assim. Existe a tempestade e existe a bonança também. Não existe tempestade que dure para sempre. Assim como também bonança que dura para sempre. Então a gente tem que estar preparado e entender que o maior beneficiado disso tudo, nesse enfrentamento desse jogo da vida, Faria, somos nós. Nós é que estamos crescendo a cada altos e baixos que a gente enfrenta nesse jogo. Então, quer dizer, o maior beneficiado de tudo isso somos nós. Então é por isso que a gente tem que aprender de uma forma honesta, correta, a enfrentar esse jogo da vida, que é um jogo maravilhoso, tá? E que nós temos que dar graças a Deus todos os dias, viu, Faria, de estarmos ainda nesse jogo da vida. É verdade. E a estratégia desse jogo, somente nós que ditaremos, né? Exato. É claro que a literatura, viu, Faria, por isso que a gente fala, a literatura ajuda muito, tá? A pessoa lê livros de autoconhecimento, livros de autoajuda, tá? Esse livro que eu citei no começo, no meio do programa, do Anthony Robbins, que é Poder Sem Limites, é um livro maravilhoso. Ele ajuda a pessoa a entender esses percalços da vida e saber enfrentar isso e vencer esses percalços. Então é um livro que eu recomendo. Beleza. Tá? Tá importante, né? Jogo da vida foi o tema que o Fernando trouxe para nós, contexto da psicoterapeuta clínica Eliana Barbosa. Fernando, mais uma vez, brigadão. Um abraço. Viu? É realmente um tema e a gente tem sempre que disputarmos esse jogo da vida, sempre confiante e persistente, né? Perfeito, Faria, é isso aí. Tá? E com muita confiança, com muita fé, tá? E que no fim nós vamos vencer esse jogo. Com certeza. Tá? Tá importante, Fernando, mais um tema para nós, jogo da vida, desta segunda-feira, começando a semana, já pensando aí como a gente vai tocar essa bola para frente. Bom, para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Fique agora com a nossa professora palestrante, Renata Serafim, com a sua mensagem de carinho e também de amor. Até o próximo programa e, Renata, boa tarde. Boa tarde, Luiz Cláudio. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, internauta. Boa tarde, telespectador. Começando mais uma semana, segunda-feira, com bastante otimismo, com mensagens esclarecedoras, de forma que possamos seguir essa semana mais instruídos, com mais conhecimento. Então vamos lá. Nossa primeira lição da semana é do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Que seria isso, né, para nós que estamos estudando a doutrina espírita e tentando nos interagir aí com os espíritos, com esse mundo literário que nos traz tanta luz, tantos esclarecimentos. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, trouxe para nós vários talentos. Deu a cada um de nós talentos importantíssimos para que possamos, ao longo da nossa vida, cuidar deles. Quais seriam esses talentos? A nossa saúde, o nosso conhecimento, a nossa inteligência e também os nossos bens materiais. Quando Ele confere e confia a cada um de nós esses talentos, Ele espera que nós possamos melhorá-los a cada vez mais, que nós possamos multiplicá-los e não apenas guardá-los para nosso bel prazer. Os nossos conhecimentos, por exemplo, à medida que vamos adquirindo, temos a necessidade e a obrigação também de passar para frente, de instruir aqueles irmãos que são menos esclarecidos, que têm limitações no seu entendimento, que não têm acesso aos meios de comunicação. Aqueles que são providos de saúde, que é uma bênção divina, também devem usufruir da melhor forma possível deste talento bendito. Deve cuidar muito bem da sua saúde, do seu corpo físico e também do seu corpo espiritual, justamente para não acarretar sequelas para vidas posteriores. E aqueles que são providos de bens materiais, também devem cuidar bem dos seus bens, desde que possam fazer a partilha com aqueles que são menos
esclarecidos, menos favorecidos, que não têm tanto quanto aqueles que têm mais. Cabe a cada um de nós cuidar dos seus talentos de forma que possamos todos juntos crescer, sem egoísmo, sem a vaidade exacerbada, de forma que todos possamos, ao final das nossas contas, acertar com Jesus, acertar com Deus e todos ganhando igualmente. Está aí, portanto, mais um exemplo da justiça divina, da misericórdia divina, que nos provê com os talentos importantes e nos dá condições de cuidarmos de todos eles ao longo da nossa encarnação, para que possamos evoluir todos juntos, sempre e cada vez mais. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Polícia Militar, nossa profissão, sua vida.